Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, mais uma vez, estarmos juntos nesta noite. É muito bom estarmos reunidos, ainda que distantes, mas no mesmo espírito, na mesma disposição mental, no mesmo sentimento e no mesmo desejo de louvarmos e adorarmos ao Senhor. Gostaria de compartilhar com os irmãos, nessa noite tão especial, uma palavra a respeito do culto da Santa Ceia. Um momento muito especial, é um sacramento, algo que foi deixado pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós nos lembrássemos dele todos os dias, até a sua volta. Gostaria que você, meu irmão, que você, minha irmã, pudessem abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos ler até o versículo 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Versículo 13. Queria também lembrar aos irmãos que alguns podem estar com uma versão diferente e talvez esta que eu esteja lendo também seja um pouco diferente de alguns pontos que são muito importantes no original. Mas nesta versão, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado ou uma aldeia chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante, ou numa outra versão, o único peregrino, visitante, viajante, que em Jerusalém, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante.
Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que bom. Eu acredito que vocês puderam acompanhar, ter a oportunidade de quase que lermos juntos todos esses versículos, todo esse texto, toda essa parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Então eu gostaria de fazer algumas considerações com os irmãos. A primeira é que no momento em que esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús, nada ainda havia sido escrito a respeito da história da salvação e da redenção em Cristo Jesus. Esses dois homens, assim como outros, conheceram o Mestre, andaram com ele e ouviram a sua mensagem, o seu ensino e a sua palavra. Só que após todos os acontecimentos, eles estavam a caminho de Emaús. E eles não tinham todo o conhecimento da história como nós temos hoje, 2000 anos depois, com tudo escrito e com grande oportunidade de estarmos estudando as Escrituras. Então, eu gostaria que vocês, assim como eu também, tivéssemos uma perspectiva de alguém que estava vivenciando, vivendo o momento. É como se fosse hoje, como se fosse agora, como se estivéssemos participando dos acontecimentos. Então, dois dos discípulos de Jesus, eles estavam a caminho de Emaús. Jerusalém ficava mais ou menos no sul de Israel. Era a capital de Israel e onde ficava o templo construído por Salomão, aquele que foi destruído e reconstruído mais de uma vez. O templo era o lugar de adoração, era o lugar de sacrifício, o templo era o lugar de oferendas, o templo era um local sagrado para a religião judaica. E o texto também diz que Emaús ficava aproximadamente 60 estádios, o que se multiplicando, nós chegaríamos a aproximadamente 9.450 metros. Em algumas versões fala em 11 quilômetros, mas aproximadamente 10 quilômetros. Então esses dois discípulos estavam a caminho de Emaús, fazendo uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros. A palavra Emaús, no hebraico, significa, ou é, Ramat, que significa riacho quente. Eu não sei bem explicar, ou não consegui algo mais consistente para que esse nome fosse dado. Mas para quem conhece, quando se fala de Pedrinhas, os que conhecem sabem que é uma localidade, que é um bairro do município de Guará. E quando se fala em Pedrinhas, vem aquela visão para nós de um rio ou um córrego com muitas pedras pequenas. Então, por isso, Pedrinhas.
E quem conhece Lagoinha, é uma cidade, uma zona rural bem grande, perto de nós. E por que Lagoinha? Porque o aspecto, a geografia, o que se destacava na época era uma lagoa pequena, ou pequenas lagoas. Então, por isso, Lagoinha. Assim, quando se fala em Riacho Quente, me faz entender que seria um lugar onde as águas eram térmicas, termais ou quentes. Assim como lá em Goiânia, aquela cidade turística que as pessoas vão para as águas termais ou águas quentes. Mas poderia ser também em função de pouca água e muito quente, muito calor, a água ficava mais aquecida. Importante que tinha esse nome, e deve haver uma explicação assim mais consistente. O texto diz que eles falavam sobre todos os acontecimentos dos últimos dias. Eles iam discutindo. Quais acontecimentos? O mestre foi traído, ele foi preso, foi crucificado, ele foi morto e sepultado. Fatos incontestáveis, inegáveis. Não havia como negar esses acontecimentos. Infelizmente ou felizmente, o ser humano ele tem uma grande facilidade para julgar as coisas conforme vê, ouve, sente, toca em algo. São os sentidos. Estamos limitados a isto, naturalmente falando. Os nossos juízos ou nosso julgamento, ele vem em razão, em função dos nossos sentidos. Julgamos que algo é bonito, belo, pela sua aparência, pelo que apresenta. Mas é algo muito limitado e é algo muito falho ou sujeito a falhas. O texto bíblico também diz que não fica muito claro para nós sobre a vida dos discípulos, o seu nome completo, o seu grau de parentesco, onde moravam, a sua ocupação, o que eles faziam, porque estavam indo para aquele lugar. Talvez fossem esfriar a cabeça em função dos acontecimentos, talvez estivessem buscando um abrigo, um esconderijo, algum lugar para se refugiarem por causa do medo. Muitas coisas poderiam estar acontecendo, ou talvez eles morassem naquele lugar. Mas a verdade é que pouca coisa se fala a respeito desses dois discípulos. Quando caminhavam, o texto também diz que um homem se aproximou e passou a caminhar com eles. Vejam bem que esse homem, ele não foi à frente e não estava indicando o caminho. Ele simplesmente se aproximou e passou a caminhar com eles. O texto também fala que eles estavam com os olhos fechados, como se fossem cegos, não podendo ver ou não podendo reconhecer aquele homem. Eles deveriam reconhecer aquele homem que se aproximou deles, mas não fizeram. E por que não o fizeram? Talvez o medo, talvez a decepção, talvez o desânimo, talvez a tristeza, o abatimento. A sua alma estava aflita, sem esperança. Quantas coisas estavam acontecendo, como estava a mente, o coração, o sentimento daqueles homens. E o homem que se aproximou dos discípulos perguntou para eles: qual assunto vocês estavam tratando pelo caminho e por que vocês estavam tristes? Era visível a tristeza deles, estava estampada no rosto deles. Em uma das versões deixa bem claro isto, que Jesus perguntou a razão da tristeza deles. No versículo 18, um deles se manifesta em toda a sua humanidade, no visível, no tangível,
naquilo que podemos tocar, naquilo que é evidente. E ele se expõe perguntando: és o único peregrino? És o único que visitou? Ou és o único que, passando por Jerusalém, não ficou sabendo dos fatos? Então, esses dois discípulos, eles estranharam o questionamento daquele homem. Como é possível que alguém passando por Jerusalém, porque essa era a trajetória de Jerusalém para Emaús, como seria possível que alguém passando por Jerusalém não tivesse tomado conhecimento dos últimos acontecimentos? Era a história mais fantástica dos últimos tempos. Todas as pessoas ficaram sabendo dos fatos. Moradores, visitantes, peregrinos, todos vivenciaram os últimos acontecimentos em Jerusalém. Era a notícia da época, era o fato mais importante da época. No versículo 19, esse homem chamado Cleopas faz uma descrição de Jesus. É interessante que esse homem, ele começa a descrever, relatar a pessoa de Jesus, aquilo que ele conhecia de Jesus, aquilo que ele sabia a respeito de Jesus. E com isso, ele mostra o seu grau de envolvimento com o Mestre e a sua mensagem. O que ele fala de Jesus explica, é possível expor o seu grau de envolvimento, o seu relacionamento, a sua intimidade com o Mestre e a sua mensagem. Então esse discípulo chamado Cleopas, ele fala o nome, Jesus. Ele também fala de onde Jesus era. Jesus era de Nazaré, por isso nazareno. E é interessante quando ele fala de Nazaré ou nazareno, porque ele está se referindo à localidade, à cidade onde Jesus viveu, ou onde Jesus vivia. Isso era muito importante, assim como é muito importante para nós. Observe-se quando se fala numa boa cidade, uma cidade industrial, uma cidade próspera aqui do Vale do Paraíba, essa região metropolitana, logo se pensa em São José dos Campos. Não se pensa em outras cidades menores, mais aqui para o fundo do nosso vale. Assim como Natanael, quando ele recebeu o convite para seguir a Jesus, ele perguntou: é possível sair alguma coisa boa de lá? Observe o preconceito que havia no coração desse discípulo, que era um bom homem, um homem de um bom caráter. Jesus dá um bom testemunho de Natanael, mas ele questionou. Não deveria ser de uma cidade importante? Não deveria ser da própria cidade de Jerusalém? Como é possível lá de Nazaré, desse lugar, sair alguma coisa boa? Mas esse discípulo, esses dois, conheciam e falaram do lugar onde Jesus viveu. Também eles falaram que Jesus era um profeta poderoso em palavras e obras, diante dos homens e diante de Deus. Que interessante, irmãos e irmãs. Que coisa importante é isso, alguém falar que Jesus ele era poderoso. Isso significa que esses discípulos, eles ouviam as mensagens de Jesus e elas tocavam neles. Isso significa que eles viram os acontecimentos, as obras que Jesus ele realizava. Isso era impactante, isso era forte. Quantas curas, quantos sinais, quantos prodígios, quantas maravilhas. Imagine o mestre dando uma ordem ao mar, ao vento, que se aquietasse, que se acalmasse, e tudo obedecia.
Imagine um mestre olhando para um homem cheio de demônios, dizendo para ele assim: cala-te, sai dele. E todos os demônios saíam e foram para alguns porcos que pastavam, que viviam ali próximo. Quantas coisas esses discípulos viram. Então eles podiam testemunhar de verdade, eles podiam testemunhar com autoridade para esse homem que eles não conheciam, que passou a caminhar com eles a respeito de Jesus. Guarde bem esta mensagem, meu irmão, guarde bem esta mensagem, minha irmã, porque isso é muito importante para nós. Se eu perguntasse para vocês, qual é a altura da nossa igreja? Quantos metros quadrados ela tem? Quantas salas há? Quantos banheiros? Se temos funcionários? Quanto nós pagamos de água, luz, telefone e internet? Vocês saberiam responder. Por quê? Porque estamos envolvidos com a igreja. Estamos envolvidos com a vida da igreja. E parte desta vida de igreja acontece no ambiente do templo. Parte da nossa vida como igreja de Cristo, parte do nosso dia a dia acontece no ambiente do templo. E porque acontece no ambiente do templo, nós temos esses conhecimentos. Quantas salas, quantos banheiros, quantos andares, qual é a altura. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós conhecemos, nós podemos falar. É exatamente o que aconteceu, ou que estava acontecendo com esses dois discípulos. Mas se eu perguntasse para você, Marcelo, você sabe o nome do chefe do Eduardo? O Marcelo disse aqui que não. Ele não sabe o nome do chefe do Eduardo. Eduardo, querido irmão, perdão, foi o exemplo que me veio no momento. Mas, por que o Marcelo não sabe o nome do chefe do Eduardo? Provavelmente porque ele nunca o viu, porque ele nunca esteve com ele. Se o Marcelo não sabe o nome do chefe do Eduardo, muito menos saberia dizer a idade dele, a altura dele, onde ele mora, qual é a formação dele, quais são as atribuições dele lá no INPE, onde eles trabalham. Então, podemos observar que fica muito difícil, quase impossível, nós falarmos de alguém que nós não conhecemos. Não dá para nós imaginarmos, não dá para nós começarmos a criar uma imagem. Ou conhecemos, ou não conhecemos. Ou nós andamos juntos, caminhamos com ele, ou caminhamos sozinhos. No versículo 20, eles falam, os discípulos, eles falam do pecado do povo. Eles falam que através dos seus representantes, os sacerdotes e líderes, eles entregaram o mestre à morte. Eles entregaram Jesus para o Império Romano, para que fosse condenado à morte, à crucificação. Então esses discípulos, nesse momento, eles fazem a confissão de pecado, o reconhecimento do erro. Eles fazem a menção de uma injustiça que estava acontecendo. E no versículo 21, esses dois discípulos, eles confessam a sua decepção e o fracasso. Eles dizem assim que esperávamos que fosse ele, esperávamos que fosse Jesus, que estaria trazendo a redenção a Israel, o livramento para Israel. Nós esperávamos que fosse ele, mas já 3 dias se passaram e os fatos são esses, as evidências são essas. Do versículo 22 ao versículo 24,
eles falam também de evidências de algo que havia acontecido de forma anormal. Testemunhas de confiança, mulheres dentre os seus seguidores e outros dentre eles, mas o fato visível que acalmasse a alma, ela não havia, esse fato não existiu. Eles não viram o corpo, não havia provas, apenas relatos. Eles diziam, algumas mulheres, outros dentre nós, eles foram até o sepulcro e eles tiveram uma visão de anjos, que diziam que ele estava vivo, que ele ressuscitou, mas não o viram. Ou seja, não viram o corpo do mestre, não puderam tocar no mestre, não havia provas contundentes, concretas, não era possível que de fato nós pudéssemos atestar que ele vivia. Do versículo 25 ao 27, o peregrino, ele fala como verdadeiro mestre, aquele homem que passou a acompanhar, tentando mostrar para eles tudo que sobre o Cristo havia nas Escrituras, o ungido de Deus, para ser mais do que um simples profeta, um rei, um sacerdote. O peregrino agora passa a descrevê-los, analisando-os, dizendo, como vocês são nécios e tardos de coração para ouvir e crer nas palavras do Senhor. Nécios seriam pessoas insensatas, e tardos seriam pessoas lentas, de coração, a parte espiritual, a vida espiritual. Então esses discípulos, eles tinham grandes dificuldades para compreender e crer nas palavras ditas pelos profetas, a começar por Moisés, que era uma figura muito importante para os judeus, seguindo e passando por todos os demais profetas, até chegar em Cristo, o ungido de Deus. Interessante que nos versículos 28 e 29, eles mostram uma certa lucidez, uma certa sensatez, acolhendo o homem que caminhava com eles e que poderia correr risco de morte, caso continuassem a caminho ou na caminhada sozinho. A estrada escura, com salteadores, também mostraram confiança ao recebê-lo. Quando Jesus, ele fez a entender que ele passaria adiante, eles disseram, não, fica conosco, o dia já se vai, a noite está chegando, e é importante que o Senhor fique conosco. No versículo 30, o texto mostra o momento da refeição, algo sublime, meu irmão, algo sublime, minha irmã, para um judeu, a mesa, a reverência, reconhecimento, acolhimento, gratidão, temor e aliança. A mesa é um momento muito importante para um judeu, o que deveria ser também para nós. Nós precisamos muito resgatar essa cultura de a mesa, mostrarmos aliança, mostrarmos a unidade, a mesa, mostrarmos gratidão, temor. É importante que todos nós saibamos que o pão era o principal alimento para o judeu, o alimento básico para a sobrevivência, para ter força. É importante também que vocês saibam que a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o pão e o abençoou. Em algumas versões diz que ele agradeceu, mas no original a palavra mais indicada seria abençoar. E o termo abençoar significa um momento de consagração com solenes orações. Então nós não sabemos exatamente quais foram as palavras que o mestre dirigiu, mas bem provavelmente tenham sido as mesmas palavras que ele disse na última ceia com os seus discípulos. Provavelmente tenham sido as mesmas palavras, porque ele a abençoou, ele fez uma solene oração, ele falou com o Pai,
Ele também falou com os seus discípulos. Ele trouxe palavras de direção, trouxe palavras de aconselhamento, trouxe palavras de conforto e consolo. É importante, meu irmão, é importante, minha irmã, que você também se lembre agora que quando ele abençoou e partiu o pão e os entregou, os olhos dos discípulos se abriram. Jesus, ele trouxe o espiritual para o campo material. Ele trouxe o eterno para o efêmero. Ele trouxe o divino para o material. Ele revelou a eternidade para aqueles homens cujos olhos estavam fechados, como se fossem cegos, não podiam ver, não podiam discernir quem era o homem que o acompanhava. No momento que ele partiu o pão, algo sobrenatural aconteceu. Ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, o tempo, o momento de se partir o pão, o momento de reconhecer que Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Algo sobrenatural acontece. Hoje é culto de ceia. O que eu teria para dizer a vocês? O que eu poderia dizer para vocês? Primeiro, gostaria que todos olhassem para esse texto com uma perspectiva de que quem está caminhando com Jesus, e não como alguém que fala de Jesus. Aqueles discípulos puderam testemunhar de Jesus porque andaram, porque conheceram, porque viram, havia autoridade. E eles naquele momento estavam caminhando com Jesus, eles estavam a caminho de Emaús. Nós precisamos, queridos irmãos, amadas irmãs, precisamos ter sempre em mente esta perspectiva de alguém que caminha com Jesus, não alguém que fala de Jesus, porque quando você caminha com Jesus, você conhece o Senhor Jesus, você se torna íntimo ou íntima dele, e aí naturalmente você começa a expor, você começa a explicar, a anunciar, testemunhar do Senhor e da sua obra de salvação. Depois, eu gostaria de dizer que quando estamos caminhando com Jesus, nós temos um destino, nós temos uma meta, nós temos um alvo, não estamos parados ou sem direção. Também é importante dizer para os irmãos que participar da Santa Ceia é confirmar que estou a caminho da Nova Jerusalém. Eu não estou parado, não estou parando, ou apenas devo parar para abrir os olhos dos cegos, para que vejam e mudem o seu caminhar. Jesus estava caminhando, ele fez uma parada para o partir do pão, para que os olhos dos discípulos fossem abertos e eles pudessem enxergar e mudar o rumo, e encontrar o foco, e encontrar a direção, e encontrar meta e propósito para a vida deles. No momento da Santa Ceia, sempre acontece algo sobrenatural. Os nossos olhos se abrem, corrigimos a nossa caminhada, ou podemos aperfeiçoá-la. Os discípulos, mesmo sendo noite, e ter acabado de chegar no destino, Emaús, eles voltaram imediatamente para cumprir a sua missão, anunciar que o Mestre havia ressuscitado, sim. Era verdade os relatos das mulheres e de outros que tinham ido ao túmulo, onde Jesus havia sido sepultado. E você, como quer estar? E você, meu irmão? E você, querida irmã? Como você quer estar? A caminho
ou parado e parada? A caminho ou sem direção? A ceia do Senhor direciona a nossa vida. A ceia do Senhor corrige o nosso caminhar. Eu gostaria que, ao término, após a oração, cada um pudesse se dirigir para a mesa que vocês prepararam, para que vocês, em família, participassem desta ceia. Lembre-se que o que havia para aqueles homens junto com Jesus era o pão. Essa era a refeição. Em alguns casos havia vinho, quando as pessoas tinham uma condição financeira melhor. Mas o pão e o vinho eram o alimento básico, era uma ceia normal. Quando ela se torna santa ceia? Quando há a participação do corpo de Cristo, da igreja, do Senhor, lembrando, trazendo à memória a obra da ressurreição, ou a obra da redenção que há em Cristo Jesus. Quando vocês estiverem comendo aquilo que vocês mesmos prepararam, gostaria que vocês dessem graças a Deus, que vocês fizessem orações solenes, que glorificassem o nome do Senhor, e fizessem vocês se lembrarem de onde vocês vieram, onde vocês estão, e para onde vocês irão, do pecado para a vida, e da vida para a eternidade. Feche os seus olhos agora, gostaria de orar com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito seja para sempre o Senhor, e bendito seja o teu glorioso nome. A tua presença sim nos constrange. Mestre, a tua presença sim nos faz ver o quanto pequenos nós somos, quantas falhas nós cometemos, mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos na tua redenção, nós confiamos no teu grande amor, nas tuas muitas misericórdias que se renovam a cada manhã. O Senhor que nos tirou das trevas, da morte, do pecado, sem que merecêssemos, e o Senhor nos colocou no reino maravilhoso de justiça. Senhor, permita agora que cada um de nós, homens e mulheres, irmãos e irmãs, pequenos, jovens e velhos, que todos nós tenhamos os nossos olhos abertos nesta noite, de uma maneira sobrenatural e poderosa, para enxergarmos e vermos aquilo que talvez não havíamos visto e enxergados até agora. E que esse mover sobrenatural nos faça crescer, nos fortalecer e entendermos que nós temos uma missão, que nós precisamos sair para anunciarmos, assim como aqueles 2 discípulos foram anunciar a ressurreição do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós, que o Senhor estenda a sua poderosa mão e nos traga fé, força, saúde, justiça, proteção. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada pessoa, livrando da morte, livrando do mal, livrando o Senhor de toda peste, livrando o Senhor de toda doença e principalmente da cegueira espiritual. Que o Senhor nos deixe agora na tua paz, em nome de Jesus. Amém. Boa noite e a paz de Jesus.